Agora na Band News FM, Seus Filhos, com Roseli Saião e Thaís Dias. Começo o programa Seus Filhos de hoje, dividindo com vocês dados alarmantes. O Brasil registra em média 4 feminicídios por dia. No último ano, foram 1.568 mulheres assassinadas dessa forma. 3.700.000 brasileiras sofreram violência doméstica em 2025 e só no primeiro trimestre de 2026 foram quase 46 mil denúncias pelo Ligue 180. Red Pill, incel, misoginia, machosfera, tudo isso entrou em debate recentemente. Mas o que isso tem a ver com o programa Seus Filhos, que fala sobre relacionamento familiar, criação dos filhos? Tem tudo a ver, a gente fala sobre esses assuntos há décadas e, lógico que diante desse cenário, é impossível passar por um tema como esse. Mudar uma realidade de violência passa exatamente pelo que a gente conversa sempre aqui no programa Seus Filhos. Eu, Thaís Dias, tô por aqui sempre acompanhada dela, Roseli Saião. Tudo bem, Roseli? Tudo bem, Thaís? Importante nesse momento falar a respeito desse tema. E hoje conosco por aqui, filósofo, escritor, professor, Renato Nogueira. É um prazer receber você para essa reflexão com a gente. Renato, bem-vindo. Eu agradeço esse convite tão especial. Então, olá, Roseli Saião, Thaís Dias e ouvintes que estão aqui conosco. Muito obrigado. Vamos conversar sobre família, sobre filhos. Vamos lá. Roseli, eu começo com você. De uma maneira geral, né? Como os pais e as mães podem ensinar os filhos a terem relacionamentos interpessoais saudáveis, né? Que contribuam para a evolução de todos aqueles envolvidos. Há uma pergunta sempre muito comum aqui entre os nossos ouvintes, mas como é que eu ajudo o meu filho a viver num ambiente emocionalmente mais saudável e ajudo a ele a crescer mesmo como pessoa? Olha, Thaís, você sabe que a gente vive numa sociedade muito individualista, né? A gente já viveu menos e agora a gente vive intensamente o individualismo. E os casais, as famílias, os pares, têm poucos filhos, 1, 2, no máximo 3, e aí todo mundo já se assusta com 3 filhos. Então as crianças são educadas quase sempre sozinhas. Elas se relacionam com seus pares, com outras crianças na escola. A escola é o único local público hoje em que as crianças convivem com outras crianças. É importante que a gente pense que uma criança não nasce sendo preconceituosa ou violenta. Ela aprende. Ela aprende durante todo o seu crescimento, desenvolvimento, olhando não apenas para os pais, mas para o contexto em que ela vive, a sociedade, a família estendida. Então é muito importante que a gente dê palavras a algumas coisas que as crianças assistem. TV, desenho ou um jogo de videogame qualquer, e que a gente converse, para a criança poder simbolizar, né? O que é um ato de violência, o que é uma agressão e o que é agressividade, que são coisas bem diferentes. Renato, eu quero te ouvir, porque uma das suas pesquisas é exatamente sobre afetos, né? Como é que você está enxergando esse contexto de afetos na forma contemporânea, principalmente levando o seu foco para a infância e para a juventude? Eu parto de um pressuposto filosófico, que nós somos seres afetivos. Os afetos se manifestam como emoções, como sentimento, como pensamento. Só que muitas vezes, algumas famílias, alguns territórios, alguns locais, o afeto que mais organiza as pessoas é o afeto do medo. E tem relação com o individualismo. As pessoas estão preocupadas em perder alguma coisa, não em compartilhar. E nesse contexto, a gente cria uma situação de insegurança psicológica. Em ambientes com insegurança psicológica, as pessoas ficam mais defensivas. Elas não querem se entregar, não querem escutar, não querem aprender de modo colaborativo. Então tem que ter espaços para as crianças com segurança psicológica, para que elas possam expressar seus afetos, inclusive a raiva, a decepção, a frustração, para que ela tenha de alguma maneira musculatura afetiva para sustentar que os conflitos fazem parte dos relacionamentos. Mas a gente tem que aprender a manejar esses conflitos, para não resolvê-los com violência.
Roseli, é importante trazer isso porque tanto você mencionou rapidamente, mas como o Renato agora, essa questão da agressividade e da agressão. São coisas diferentes, né? Acho que todos nós temos a agressividade dentro da gente. E não necessariamente isso é um impulso completamente negativo. A gente precisa canalizar isso. O esporte, por exemplo, quando a gente fala de crianças e adolescentes, as artes, podem ser um caminho para canalizar isso e até para refletir sobre isso? Nossa, como pode? A agressividade é um motor que nos faz viver, enfrentar as vicissitudes da vida, os percalços, os tropeços e até nossas quedas, né? Agora, a agressão é um ato, é um comportamento. Pode ser verbal, pode ser física, pode ser emocional. É algo que é dirigido ao outro ou a muitos outros. Então, essa é a grande diferença. E a arte, principalmente, mas não apenas ela, ajuda muito, né? A criança, principalmente, mas também o adolescente, e olha, até o adulto, a perceber simbolicamente que ele não precisa de colocar em ato aquilo que está dentro dele no momento, que seja a raiva, por exemplo, né? O Renato citou a raiva e eu lembrei disso. Então, no momento da raiva, se foi uma criança que cresceu entendendo que há momentos em que ela sente raiva, mas que isso não pode se transformar em um ato contra o outro, ela vai fazer, de alguma maneira, ela vai cantar alto, ela vai ligar o som alto, se for adolescente, de alguma maneira ela vai encontrar um modo de simbolizar isso que não afetando negativamente o outro. Renato, é importante a gente trazer para essa discussão, né, que há conceitos que eles vêm com a gente e a gente vem vendo isso ainda muito presente, apesar, né, das gerações terem passado e a gente imagina sempre que há uma evolução. Mas, normalmente, a fragilidade é associada à mulher, né, e a sensibilidade associada ao sexo feminino e a agressividade, né? Até a violência, muito associada ao sexo masculino. Então falta agressividade em você, meu filho. Você precisa ser mais forte. E isso acaba impactando também nesses números que a gente está vendo tão tristes. Como é que muda isso, Renato? Porque quando a gente trabalha a parte do patriarcado, né? O patriarcado é um sistema estrutural. O machismo é um conjunto de tecnologias, um dispositivo. A misoginia são práticas discursivas. Esse combo faz com que a gente faça umas relações binárias, onde a gente atribui para o masculino algumas propriedades e para o feminino outras propriedades. Então, por exemplo, os meninos recebem muito menos brinquedos afetivos. Eu acho muito importante que os meninos brinquem de boneca, porque a boneca ela requisita do garoto habilidades que têm a ver com cuidado. Então, a maternagem, o maternar é um ato que não é só para as mulheres. O maternar, o paternar, o cuidar é alguma coisa para as pessoas. Quando a gente divide de modo binário e diz que algumas qualidades são só do homem e outras são apenas da mulher, das mulheres, isso faz com que as pessoas reprimam certas emoções, não consigam lidar com a sua fragilidade. Ser frágil é fundamental. Então, acontece, na verdade, um efeito inverso. Quando esse homem que se diz seguro e muito estável, ele oscila muito de humor. Certa vez eu ouvi alguém dizer o seguinte, num debate que eu fiz, um homem disse, porque as mulheres elas têm muita oscilação hormonal por conta da menstruação, tem a tensão pré-menstrual. Eu disse, será? Mas e os homens que vão de 0 a 100 em 5 segundos? Que parecem muito calmos, muito tranquilos, e às vezes uma frustração pequena ele não suporta, não sustenta. Então a gente tem que criar os meninos brincando de bonecas. Eu sempre digo, para o seu menino, dê uma boneca, para que ele possa cuidar, para que ele possa dar mamadeira, que ele possa limpar, porque isso vai plasmar no inconsciente esse simbólico de que os homens precisam e também são cuidadores. É importante trazer essa ideia de afeto, né, Roseli? Porque era muito comum, eu não sei se o Renato e você ouviam isso, mas eu acho que é uma situação recorrente, a gente ouvia assim, não chora, homem não chora, homem não pode chorar, a mulher ela pode chorar, ela pode se descontrolar, não tem problema. Não tem problema até você ouvir assim, olha, mas a mulher quando chora tá descontrolada.
né? Tem aquela coisa também do pejorativo, porque sempre que a mulher se impõe de alguma forma, é alguma coisa ligada a um hormônio ou a falta de uma saúde emocional. O homem não. O homem é força, ele está se impondo porque é isso que se espera. Roseli, a gente está falando aqui de um comportamento que tem um reflexo na vida adulta, mas que começa na infância. Para os pais e mães que estão ouvindo a gente, tem filhos homens e filhas mulheres, né? Avós, avós, traz um conselho também para eles. É muito limitante viver nessa perspectiva de que homem é assim, mulher é assim, homem gosta disso, mulher gosta daquilo, né? Limita a pessoa e muito, limita a criatividade, limita o pensamento, limita inclusive a aprendizagem. A gente vê aí o exemplo, né, nas escolas, que as professoras carregam esses preconceitos sem saber, sem perceber. E então a professora de matemática, por exemplo, acha muito mais fácil os seus alunos, meninos, aprenderem matemática do que as suas alunas aprenderem a mesma matemática. E elas aprendem, é claro, né? Cientistas, a gente vê o número de cientistas homens que ganham prêmios e o número de cientistas e mulheres, que são muitas, que também é bem menor que ganham prêmios. Então, o que a gente pode fazer, desde que eles são pequenos, não limitar as possibilidades que eles têm, o potencial que eles têm, né? Eu adorei essa ideia, aliás, faz tempo que a gente pensa que o menino um dia pode ser pai. E se ele não aprendeu a brincar com boneca, né, a cuidar, a acalentar, ele vai ter grande dificuldade de ser pai, de construir aquilo a partir de uma experiência que foi negada a ele. Então, o que é importante, né? Vamos esquecer essa história de azul e rosa. Vamos esquecer, né? Eu ainda fico espantada quando eu vejo na internet os casais fazendo o anúncio vai ter menino ou menina, ou é rosa ou é azul. Gente, o que é isso? Nós já vivemos um quarto do século XXI e ainda estamos aprisionando meninos e meninas. Então vamos tentar liberar um pouco mais. E como é de costume por aqui, a Roseli Saião traz uma dica para você, nosso ouvinte, refletir um pouco mais sobre esse assunto. Vamos navegar! Roseli, vamos começar com dica de um site ou de um aplicativo? Eu vou indicar um site, eu acho importante para pais, mas é um site excelente para educadores, porque prevê inclusive o pensamento, a reflexão a respeito de planos de aulas para discutir a questão de gênero na educação. O título do site é gêneroeducação.org.br e aí eu não vou escolher nada desse site, é para explorar o site, porque tudo que tem nesse site é bom e é importante. Gêneroeducação, sem o tio e sem o cedilha.org.br. O programa Seus Filhos de hoje discute as relações interpessoais nos tempos atuais. Como combater a violência com afeto, com conexões reais. Como educar contra essa violência. Esse é o nosso assunto por aqui no programa Seus Filhos. Eu, Thaís Dias, sigo por aqui, Roseli Saião também. E hoje conosco temos o filósofo, professor e autor Renato Nogueira. Renato, eu queria começar com você esse bloco porque alguns temas surgiram, principalmente recentemente, já faziam parte, né, de alguma forma das conversas quando o assunto era educação, mas ganharam uma proporção muito grande de uns meses para cá, de uns anos para cá. Red Pill, misoginia, machosfera, de que forma isso está impactando a infância e a adolescência contemporâneos? A gente pode falar de um certo ressentimento de gênero, né? Num dado momento em que as mulheres avançam, crescem mais na educação, no trabalho, na autonomia, na expansão de direitos, a gente acaba tendo uma reação, essa reação conservadora, que é um caráter reacionário. É como se quisessem voltar para uma moldura de um determinado passado idealizado, onde pretensamente, onde imaginariamente as mulheres teriam vivido muito melhor, né, sendo protegidas por homens, até em letras, né, essa comparação da etologia mundo animal com mundo humano, homens alfa, homens beta, essas formulações, elas não nos ajudam
a criar uma sociedade democrática, plural, onde as famílias são mais funcionais, as crianças crescem com autonomia. Pelo contrário, aumenta a repressão, aumenta o medo, a insegurança. Então, está diante de uma situação que tem relação direta com um ressentimento de gênero, onde os homens achavam, a partir de um postulado do patriarcado, que tem direitos, assim como, por exemplo, nas peças jurídicas romanas, na Roma antiga, né, em que os homens tinham direito de vida e morte, né, sobre a sua família. Então, e a partir também de uma certa interpretação das tradições abrâmicas, onde a mulher é aquela que traz o pecado para o mundo. Quando a gente articula essas formulações, né, essas narrativas, a gente vai ter, sim, uma sociedade muito violenta em relação às mulheres, em matéria de violência simbólica. Então, e esses movimentos é uma reação à melhora de vida das mulheres, à expansão das mulheres em cargos de poder, em representatividade. Então, a gente tem reação. E para conter essa reação, a gente tem que investir também em educação. Não tem jeito. Investir também na cultura, na formulação de outros imaginários. É só pensar que nos anos 80, anos 90, no século XX, um homem podia ser pai sem saber trocar fraldas, sem conhecer o nome da professora de um dos filhos. Às vezes o único filho com uma única professora e não sabia. Eram designações da mãe. A mulher ficava sobrecarregada emocionalmente. Então, a gente precisa justamente educar e conversar sobre isso. Nos espaços públicos, nos espaços privados, convocar as crianças para poder dizer o que elas estão sentindo, o que elas sentem, isso é importante. Tinha um tempo, né, Roseli, né, Thaís, que está aqui nos ouvindo, que se dizia, isso não é assunto de criança. As crianças eram tiradas da sala em assuntos que diziam respeito a elas. Então, a gente tem que conversar com as crianças sobre o que está acontecendo, sobre esses movimentos masculinistas, que são movimentos perigosos e que não ajudam uma sociedade com mais segurança emocional, pelo contrário. Roseli, o Renato falou de um ponto que a gente sempre discute aqui, né? Que é a questão de não ter assunto proibido. Da gente falar com as nossas crianças sobre tudo, lógico, levando em consideração a idade, né? A compreensão de mundo que elas têm. Mas aí é importante trazer aqui principalmente o papel da escola, né? Que durante esses últimos anos foi muito limitada. A escola não pode falar de educação sexual, a escola não pode falar sobre política, a escola não pode falar sobre a questão de gênero, porque são coisas que não dizem respeito à escola. Tudo diz respeito à escola, né, Roseli? Absolutamente tudo, né? Primeiramente, eu quero falar dessa história de a gente falar tudo para as crianças, sem exagero, né? Porque uma criança hoje carrega o mundo adulto aqui, ó, nos ombros. Ela está sujeita a jornais televisivos, ela vê cenas de guerra, né? Ela vê cenas de violência do homem contra a mulher, porque crimes assim acontecem muito, né? Você citou até o número de crimes desse tipo no início da sua fala. É importante que a gente fale a respeito disso dentro da possibilidade de compreensão que ela tem. Porque quando uma criança pequena, de até 6 anos, vê um homem batendo numa mulher, ele pode ver aquilo como um exemplo. É assim que a gente se relaciona. Então é preciso identificar que tipo de situação é essa que ele viu. As maiores de 7 anos e depois da adolescência, já dá para conversar melhor, explicar o significado, né? Então a gente não pode fingir que eles não veem, eles veem. Eles sabem, mas às vezes eles sabem de uma forma que não atinge essa perspectiva que o Nogueira lembrou. É importante, né, que a gente mantenha um relacionamento democrático. E a criança deve aprender isso. A família não pode ser democrática no sentido assim, há assimetria entre os papéis de pai, de mãe e de filhos, né? Mas ela pode ser democrática no diálogo. E também, principalmente nos conflitos. Não é dizer para a criança que não se deve discutir. A gente deve discutir. Aliás, eu adoro aquele ditado que diz, é conversando que a gente se entende. Na verdade, é conversando que a gente se desentende, né? Porque daí a gente coloca os nossos pensamentos diversos para fora. Então é isso que a criança precisa aprender, né? A partir da fala do adulto, principalmente os que estão mais próximos e da escola, né? Gente,
A escola é para discutir tudo sobre a ótica do conhecimento. Não é opinião pessoal de cada professor, nem daquela comunidade específica. É na ótica do conhecimento. Renato, queria te ouvir sobre a questão do diálogo, né? Você acha que hoje há uma dificuldade muito grande de diálogo? A gente está falando da violência e a falta do diálogo acaba resultando nisso também. Eu finjo que te escuto quando você fala, né? E na verdade eu tô simplesmente ignorando, eu só quero rebater a minha opinião contrária contra você. A gente precisa ensinar também as crianças a ouvirem. Isso é muito importante, que a gente tem que ter uma escuta ativa, um bom diálogo e ter uma escuta ativa, onde as pessoas não falam apenas para convencer os outros, mas elas trazem suas posições, trazem suas percepções, entendimento, mas estão abertas para poder escutar a perspectiva do outro. E não para necessariamente concordar ou discordar, mas para a gente compreender o que está acontecendo, compreender as circunstâncias, até para estabelecer limites. Porque a gente não pode, em função de querer ser uma pessoa amada por alguém, aí a gente prometeu que não pode entregar, que fica uma relação de fraude. Mas é colocar os limites. Pai, a gente combina algo, né, com a criança. Ó, a gente vai poder sair no sábado. Aí a criança quer sair no domingo, ó. A gente não consegue sair no domingo também. A gente sai no sábado, vai ficar em casa no domingo, vai combinando, vai respeitando a opinião, vai levando em consideração o que ela pensa também. Isso requer um espaço onde a gente não pode confundir, Roseli disse muito bem, né? Democracia, o espaço aberto com democratismo. Tem relações assimétricas, sim. Tem responsabilidades que são de pessoas adultas, não de uma criança, para carregar um peso de um adulto, que não tem nem musculatura afetiva para isso. Mas a partir do que ela tem, da capacidade dela, o que ela pode dizer? Como a gente pode ajudar essa criança a aprender a conversar? Então é muito importante que ela se sinta num espaço com segurança psicológica. Eu gosto muito dessa perspectiva, porque quando eu me sinto seguro, eu posso falar a minha fraqueza. E num espaço de intimidade, na família, eu tenho que dizer a minha fraqueza sem receio de ser rechaçado ou não ser amado por isso. Que a gente vai poder, posso pedir apoio, uma certa atividade, para outra eu consigo fazer. A gente vai estabelecendo uma relação de confiança. Isso é um processo. Agora, quando as pessoas querem performar, e no mundo midiático, onde esse limite de público e privado, ele se tornou ameaçado, esse limite público e privado, por conta também das redes sociais, onde algumas vidas estão expostas a céu aberto, e elas têm pouco mistério, isso faz com que as pessoas tenham dificuldade, muitas vezes, em separar o que é dessa ordem privada daquilo que pode ser exposto publicamente. Que essas fronteiras ficaram borradas, eu diria. Até porque a gente tem hoje profissionais que trabalham justamente colocando a sua vida à mostra. O seu estilo de vida é o seu produto. E as pessoas ficam nessa relação de influência, né? O influencer tem isso, né? É uma profissão contemporânea, a pessoa fica ali seguindo aquela. E eu tenho dito que é melhor ser confluencer, que não é uma ideia minha, ideia original de Antônio Bispo dos Santos, Nego Bispo, meu mestre, que ancestralizou em 2023, e que dizia que é melhor confluenciar do que influenciar. Então eu diria, o diálogo é uma confluência, o bom diálogo. Eu adorei isso. E que bom, né? Também. Falar de confluenciar, Roseli. E aí eu vou te fazer uma provocação. A gente conversou recentemente sobre linguagem, né? Muitos pais falam assim, olha, eu não consigo chegar no meu filho porque eu não entendo nada do que ele diz. Tem uma conversa, uma mensagem que ele me manda, né, no celular e eu falo, meu Deus, mas o que ele está falando? Fala um pouquinho pra gente sobre isso, Roseli, essa linguagem, pra gente confluenciar. Eu creio que é bem importante a comunicação entre pais e filhos. Pois a própria comunicação entre eles é que permite o estabelecimento desse vínculo de confiança. E mais do que, eu confio no meu filho, o meu filho deve dizer, eu confio nos meus pais, né? Confio para na hora do aperto poder falar com eles, fiz bobagem, fiz besteira, tenho que falar com eles. Isso importa muito. A gente que tem adolescentes ou jovens também em casa, a gente precisa conhecer esse universo que eles vivem. Não se trata de a gente se tornar outro jovem, para ser amigão deles. Não, mas eu preciso entender a linguagem que eles usam entre eles, e quando eles falarem comigo, eu preciso pedir que ele traduza, porque ele também precisa aprender a se comunicar comigo. Uma comunicação sempre tem duas vias, né? Então, no caso de o filho mandar uma mensagem totalmente cifrada, e é mesmo, né? Dizer, olha, eu entendi, mas agora escreva
a mesma coisa numa linguagem que eu entenda. Porque também é um desafio para eles. Eles precisam aprender a falar entre si, mas a falar também intergerações. Aliás, esse é um ponto bem importante, né? O conflito geracional praticamente não existe mais, porque está todo mundo na horizontal, né? A criança pequena é jovem e o adulto velho é jovem. Todo mundo, assim, uma linha horizontal. Então, é importante que dentro dessa linha horizontal a gente perceba que há diferenças. E é muito bom a gente perceber que um adulto de entre 40 e 50 anos consegue conversar com uma criança de menos de 6. Que uma pessoa velha de mais de 70 anos consegue conversar com um jovem de 21, 22. Por quê? Porque a gente se comunica com o universo que eles vivem. Isso é que importa. Me conta uma história. Roseli, para a gente ajudar os nossos ouvintes a se comunicarem melhor, você tem dica de livro também? Tem dica de livro. Eu escolhi uma dica bem interessante que está assim sendo muito necessária, principalmente para professores e pais. E a dica que eu escolhi é bem legal porque é gratuita. São 10 obras que estão gratuitas na internet. E essas são obras a respeito da educação antirracista, que é um tema importantíssimo no dia de hoje. E todas essas obras estão no endereço educaçãointegral.org.br. O programa Seus Filhos hoje debate os afetos, as relações em tempos de redes sociais, especialmente como mudar o cenário de violência crescente, que envolve também, lógico, crianças e adolescentes. Eu, Thaís Dias, sigo por aqui na companhia sempre dela, Roseli Saião, e hoje conosco o nosso convidado especial aqui do programa Seus Filhos, filósofo, professor e escritor Renato Nogueira. Renato, eu quero começar com você falando sobre essa questão das redes sociais, né? Qual o impacto disso em relação aos afetos e até o aumento dessa violência de uma maneira geral? E aí a gente fala de violência relacionada a crimes de racismo, de homofobia, a crimes, né, de misoginia. O que você falaria pra gente também sobre isso e a sua percepção? Eu traria uma discussão aqui que a gente precisa de mais ritual. Mais ritos de passagem. Então, uma coisa que eu aprendi entre oportunidades que eu tive, né, de encontrar educadores indígenas em congressos nacionais, oportunidades em viagens ao continente africano, eu aprendi algo com a Sandra Benite e também com Boubacar Ndiaye. Sandra Benite é uma indígena guarani, Boubacar Ndiaye é um griot, nascido na região ali do Senegal, mora em Paris, que algumas culturas africanas e indígenas, os meninos fazem rituais quando eles entram na adolescência, porque algumas culturas entendem que as mulheres têm sangue frio, porque elas menstruam, então são mais racionais, e os homens têm sangue quente, então a temperatura dos meninos ela pode aumentar abruptamente, por isso os homens seriam mais violentos. E por essa razão, nessas cosmologias, os homens têm que passar por um ritual para que eles saibam controlar a temperatura afetiva. E o ritual é quando toda uma comunidade, ancestralidade, ajuda as pessoas a entrarem numa fase da vida. Mas as redes sociais, as pessoas entram por si mesmas. Elas não têm suporte. Falta, então, uma comunidade que possa dar sentido. Então, se a gente tiver comunidades que dão sentido, gerações mais experientes que ajudam as pessoas a fazerem suas jornadas, isso faz com que elas possam ter um equilíbrio afetivo. Quando uma pessoa está equilibrada emocionalmente, ela não explode e nem implode. Ela não usa o recurso da violência nem para fora e nem para dentro. Consegue manejar as emoções, mesmo aquelas que são mais sombrias ou as que são mais solares. O que eu estou a chamar aqui de afetos solares e afetos sombrios são os afetos, pensando com a filosofia, com Spinoza, tem afetos que aumentam a potência de existir e tem afetos que diminuem a potência de existir, ou seja, que nos desorganizam. Uma pessoa com muito medo pode ficar desorganizada, ela pode quase colapsar, mas se eu tiver mais repertório emocional, eu posso conseguir pedir apoio quando eu sinto medo, ou eu posso conseguir me regular de alguma forma. Falando de redes sociais, elas têm relevância, que elas informam,
A informação é importante, mas não tem necessariamente um controle de qualidade. Então, a gente pode fomentar realmente ações que não são favoráveis a construir comunidades ou convívio humano baseado no respeito. Todos os vínculos têm frustração, têm conflito. A gente precisa aprender a lidar com isso. E aí, o que que acontece? As redes sociais podem, alguns canais, né, podem dizer: tenha soluções rápidas e mágicas, encantadas, de uma hora para outra. E essas são soluções muito narcisistas, muito individualistas, que é para você e o você contra o mundo. Então, eu também acho importante que a gente não viva na ideologia da concorrência, como se a vida fosse uma competição, onde eu tenho que me classificar melhor do que o outro. Eu gosto muito de pensar que a gente precisa enriquecer outras pessoas com os nossos dons. Roseli, a gente vê esse volume tão grande, né, de informação que chega nas redes sociais, e voltando a um conceito que ele falou agora há pouco, dessa musculatura afetiva para encarar tudo isso. Pessoalmente, tenho cada vez mais me sentido cansada. Aquele passar infinito me cansa e é como se o meu emocional falasse assim: olha, chega, já deu, não precisa. Eu tenho ficado cada vez menos tempo fazendo isso por conta desse cansaço emocional, mas eu não sei se a criança tem, ou o adolescente, essa maturidade. E aí você abre uma vulnerabilidade. A sua fala me fez lembrar de uma história que um amigo muito querido contou, que quando ele era criança, ele tinha seus 7, 8 anos, ele adorava uva. E a mãe dele saiu e comprou uma caixa de uva, mas sabe essas caixas grandes, né? E saiu, deixou lá na cozinha e saiu. E ele viu as uvas e ele começou a comer as uvas. Começou a comer. Ele comeu a caixa toda de uva e foi parar no hospital. O organismo dele não deu conta e fez muito mal a ele. A criança não tem esse índice de saciedade. E o adolescente está formando isso. Portanto, eles não têm maturidade suficiente de estou satisfeito com esses 15 minutos aí de rede e já cansei. Esse é o grande risco das redes sociais, né? E fora outra coisa, a aprendizagem acontece a qualquer momento. É na escola, é extra-escola, é lendo um livro, mas uma boa aprendizagem precisa de um elemento mediador, que é outra pessoa. No caso da escola, o professor é o mediador entre o conhecimento e o aluno que quer aprender aquele conhecimento. Nas redes não há mediador de nada, né? Tudo que a criança ou adolescente vê, eles vão julgar interessante ou não de acordo com a experiência que eles têm ou aquelas idealizadas que ele desejaria ter, né? Mas que não tem alcance para isso ainda. Então é um risco muito grande a gente deixar sem limites, porque eles ainda não têm a maturidade para estabelecer o próprio limite. Renato, a Roseli falando, veio um ponto que a gente conversou recentemente em um programa anterior, que era a chance, né, que esses adolescentes estão sendo privados de errar, mas errar no privado mesmo, né? A gente quando era adolescente e a gente queria, né, de alguma forma burlar o sistema, agora como eles falam, quebrar o sistema, a gente matava a aula e era escondido, ou a gente, né, ficava com alguém que a gente não gostava e aquilo vazava no máximo para o nosso grupo mais próximo. Hoje tudo vai para a internet, tudo ganha uma proporção, ganha uma reverberação gigante. E isso tem um peso muito grande, né? Eu vejo essa geração nova muito preocupada assim, não, mas o que vão achar de mim? E se isso cair na rede? Assim, a gente tem um problema, e aí vou de novo recorrer aqui à filosofia. O Byung-Chul Han, um filósofo sul-coreano, ele tem formulações bem interessantes, né? Ele fala de uma sociedade do cansaço, ele fala de uma sociedade hiperexposta, e com muita exposição, as pessoas perdem um espaço de intimidade, ela perde um espaço de mistério. A gente tem que ter um espaço de mistério, um espaço onde a gente possa se alimentar de coisas íntimas, de ter relações de confidência, de carinho, de cuidado, ter um espaço de germinar afetos, né, solares, a gente aprender a lidar com as coisas. E a hiperexposição, ela coloca a gente sempre numa relação mais performática. E a performance eu faço com o olhar do outro. E eu tenho pouca oportunidade de fazer a partir do meu próprio olhar, de escutar minha própria voz. Porque eu fico escutando a minha voz a partir de uma mediação que é de ser aceito. A gente acaba vivendo num mundo de maquiagem 24 horas. Então a gente tem que ter momentos sem maquiagem.
tem que botar um demaquilante. E quando está tudo muito exposto, isso fica mais difícil. O que eu acho interessante? O Byung-Chul Han tem dito, né, ele tem um livro falando sobre jardinagem, a mão na terra, o espaço, o silêncio, o tempo de contemplação. Então, tenho dito que talvez seja interessante para crianças, adolescentes, ter tempo para não fazer nada, ter tempo livre. E aí, Roseli, lembro que você trouxe livros, né, Educação Antirracista, e tem duas características, né, da população negra e dos povos indígenas que não foram muito bem entendidas pelo processo colonial, que foram chamadas de preguiça em relação aos povos indígenas e malandragem em relação à população negra. E que, na verdade, preguiça e malandragem são tecnologias culturais para que a gente tenha tempo livre, tempo de lazer com a natureza e com as pessoas que nós amamos. É para o trabalho não ocupar todo o nosso tempo da vida. E aí, mal comparando, né, falando de devidas proporções, isso se aplicaria a esse caso, dessa hiperexposição. Quando eu estou hiperexposto, eu perco a possibilidade de que a minha alma possa falar comigo. E eu acabo falando a partir do olhar do outro, de um olhar que não é um olhar de construção, mas um olhar de aprovação e desaprovação. Vi e curti. Roseli, para fechar a nossa conversa, você tem dica de um filme agora também que fala sobre afetos. Tenho. Eu escolhi um filme que podem até achar uma indicação um pouco contraditória, porque eu queria indicar sobre afetos. Mas eu escolhi um filme que trata da violência do homem contra a mulher e trata também do aprisionamento da mulher e trata da possibilidade de criar um laço afetivo amoroso, intenso, mesmo em situação provavelmente traumatizante. É um filme que eu gosto muito de ver, cada vez que eu assisto, é um filme doloroso pra gente, O Quarto de Jack, que é um filme assim que me faz pensar, né, em como as mulheres estão assim frágeis em relação a essa violência dos homens. Então é a história de uma menina, uma garota adolescente, que ela é sequestrada por um homem e fica aprisionada num galpão, e ela é engravida e tem um filho. Então a gente vê a amorosidade dela, a proteção que ela exerce sobre o menino, e até ele atingir os 7 anos, a idade da razão, que eu gosto de dizer, e aí eles começam a planejar, fazer um plano de fuga dessa situação. Mas é possível, né? A amorosidade, mesmo numa situação bem traumatizada. O Quarto de Jack, essa indicação da Roseli, para você que nos acompanha até aqui. Essa conversa, o nosso programa, você acompanha no Dial, mas também no nosso canal no YouTube, nos principais tocadores de áudio e no site da Band News FM. Te convido ainda a participar conosco, mandando as sugestões, trazendo as suas percepções pelas nossas redes sociais, @ThaísBdias, Thaís com H, ou @Roseli Saião, Roseli com Y, Saião também. Vou fazer aqui o convite para você acompanhar o Renato. Renato, fala também das suas redes pra gente. Vocês me encontram nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, né, @Nogueira sem o I, _oficial. O meu e-mail é o contatonogueira@gmail.com. Nogueira, sem o I, _oficial. Tá aí a indicação da rede social do Nogueira. Lá você vai poder também interagir com ele. Quero agradecer a produção do Eduardo Frumento, a sonorização do José Antônio de Araújo, agradecer os nossos ouvintes, sempre muito participativos, sempre interagindo com a gente, sugerindo temas. Eu queria agradecer especialmente o nosso convidado hoje por aqui, Nogueira, muito obrigado. Lembrando, canal no YouTube também, canal do Nogueira. Você acessa lá no YouTube, coloca canal do Nogueira, que você vai poder acompanhar essas reflexões. Nogueira, foi um prazer te receber e já vou fazer o convite. Bora marcar o próximo papo também? Poxa, vai ser uma alegria estar com vocês, pessoas que eu admiro, trabalho necessário, que circula nas redes sociais, que circula na rádio, circula por aqui, para a gente poder falar do acolhimento e de uma relação com mais amorosidade. Muito obrigado. Aceito o convite, hein? Que ótimo, tá fechado. Vamos marcar essa data. Aliás, minha amorosidade, afetividade grande para minha amiga e companheira aqui do programa Seus Filhos, Roseli Saião, um beijo para você. Um beijo, Thaís, de volta, sempre muito carinhoso. E olha, muito carinho para os nossos ouvintes. Adoro vocês. Continue ligado, porque os Seus Filhos você só ouve aqui na Band News FM.
Você ouviu Seus Filhos, na Band News FM.